Para muita, mas muita gente mesmo, o dia só começa de verdade depois daquela xícara de café. É um ritual, né? Só que junto com esse ritual vem um monte de conselho diferente. Faz bem, faz mal, causa ansiedade ou melhora o foco, fica aquela confusão. A grande pergunta que fica no ar é essa aí. Esse cafezinho de todo dia, no fim das contas, ajuda ou atrapalha a nossa saúde mental? Será que existe uma resposta clara baseada em ciência para esse dilema? Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora. É que a gente conhece os dois lados da moeda, né? De um lado tem os riscos, aquela agitação, ansiedade que pode bater, o sono que fica meio bagunçado, mas do outro vem as recompensas. Mais foco, um humor melhor, aquele momentinho de pausa que é quase uma meditação. É justamente essa dualidade que complica a resposta. Mas, para a gente sair do campo do eu acho que e entrar no que a ciência diz, vamos dar uma olhada num estudo científico gigante que foi buscar exatamente essa resposta nos dados. A primeira coisa que chama atenção é este número. Quase 500 mil de pessoas participaram. Isso dá um peso estatístico assim gigantesco para os resultados, né? E não foi um estudo rapidinho, não. Eles acompanharam cada uma dessas pessoas por, em média, mais de 13 anos. Isso é crucial, porque permite ver os efeitos a longo prazo, o que é super importante quando a gente fala de saúde mental. E olha, a fonte é super confiável. A pesquisa foi publicada no Journal of Affective Disorders, que é um periódico científico muito respeitado na área da psiquiatria. Ou seja, é coisa séria. Então, qual foi a grande descoberta desse estudo todo? A resposta não foi um simples sim ou não. Foi algo bem mais interessante, sabe? E que muda um pouco o jeito como a gente encara o café. A conclusão do próprio estudo já dá a letra. Eles encontraram uma associação em forma de J. Isso basicamente quer dizer que o segredo está na moderação. Mas vamos ver o que isso significa na prática. E essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Esse é o gráfico da tal curva em J. Repara só, o risco de transtornos mentais, ali no eixo vertical, não sobe em linha reta conforme o consumo de café aumenta. Ele primeiro desce, para depois começar a subir. Certo, mas o que é essa tal curva em J na prática? Pensa assim, o risco para quem não bebe café é o nosso ponto de partida. Quando a pessoa começa a beber com moderação, o risco diminui, chegando num ponto mínimo. Só que aí, com um consumo muito alto, o risco volta a subir, podendo até passar do nível de quem não bebe nada. E o ponto mais importante é este: o fundo da curva J, ou seja, o ponto onde o risco é o menor de todos. Foi quando o consumo era de 2 a 3 xícaras por dia. Esse é o que a pesquisa chamou de ponto ideal. E onde é que os benefícios param de aumentar? O estudo mostrou que a partir de 5 xícaras diárias, o benefício não só some, como o risco começa a subir de novo. Esse é o ponto de virada onde a coisa muda de figura. Ok, então 2 a 3 xícaras por dia parece ser a recomendação geral. Mas será que o tipo de café faz diferença? E o sexo da pessoa, ou a genética? Será que isso muda alguma coisa? Vamos investigar esses detalhes agora. E aqui tem uma coisa que é realmente surpreendente. Olha só. Não importa se era café moído ou instantâneo ou até descafeinado, o padrão da curva em J continuou aparecendo. Isso sugere que os benefícios talvez não venham só da cafeína, mas de outros compostos do café também. Bem interessante, né? O estudo também encontrou uma pequena diferença entre os sexos. Quando o assunto era transtorno de humor, especificamente, os homens pareceram ter um benefício um pouquinho maior com o consumo moderado de café em comparação com as mulheres. Outro ponto que o surpreendeu foi a parte da genética. Sabe aquela conversa de que algumas pessoas metabolizam a cafeína mais rápido que outras? A pesquisa foi ver se isso importava, e a resposta? Não. A associação em forma de J se manteve, não importando a genética de cada um para metabolizar a cafeína. Então tá, como é que a gente resume essa história toda de um jeito prático? A melhor maneira de pensar nisso é com a regra cachinhos dourados. A regra é bem simples. Primeiro, entender que o segredo é a moderação. A coisa não é preta no branco, bom ou ruim. Segundo, o ponto na medida certa, de acordo com a pesquisa, é algo entre 2 e 3 xícaras. E terceiro, é bom evitar o demais, que seria acima de 5 xícaras, porque aí o risco pode começar a pesar mais que o benefício. Nem muito, nem pouco, na medida certa. Com base nesses dados todos, assim se oferece um novo mapa para a gente navegar nossa relação com o café. E a pergunta que fica no final é:
Essa perspectiva toda muda a maneira como se enxerga aquela xícara de café de manhã, transformando de um simples hábito para uma escolha consciente, pensando no bem-estar mental?